Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Unesp promove mais um workshop para discutir diretrizes e políticas para o setor de recursos humanos da universidade. O encontro desta vez foi na cidade de Araraquara e buscou conciliar sugestões apresentadas pelos funcionários e novas demandas da instituição. Na entrevista do dia, o nosso assunto é a síndrome de burnout, que foi reclassificada pela Organização Mundial da Saúde como resultado do estresse crônico no local de trabalho. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora do Departamento de Psicologia da Unesp, Sandra Leal Calé. É sexta-feira, 7 de junho, o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Você viu aqui no Unesp Notícias que a CGP, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Unesp, deu início a uma série de workshops para discutir novas políticas e diretrizes para o trabalho de recursos humanos na universidade. Nesta semana foi realizada mais uma edição do evento no campus da Unesp em Araraquara. O segundo workshop da CGP foi realizado na Faculdade de Odontologia e reuniu profissionais das unidades de Franca, Jaboticabal, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, além das equipes das 4 faculdades do campus em Araraquara. Em discussão, propostas para construir de maneira coletiva novas políticas de gestão de pessoas que levem em conta o trabalho realizado pelos servidores no dia a dia e o quanto ele está em sintonia com as competências esperadas para cada função. Para o diretor da Faculdade de Ciências e Letras, esta é uma oportunidade de aliar a necessidade de definir questões práticas ao cuidado com as demandas apresentadas pelos funcionários. Pensar em pessoas é muito importante para uma instituição. Uma instituição não pode viver apenas de softwares ou apenas de legislações. É importante olhar por trás e ver que tem pessoas e essas pessoas têm que ter um cuidado muito importante. Colocar isso em discussão, porque senão a gente não vai ter uma instituição sadia, uma instituição que possa ter ganhos com as pessoas que nós estamos trabalhando. O primeiro dos 4 workshops ocorreu na semana passada em Botucatu. De acordo com os organizadores, o encontro teve sucesso ao conseguir envolver os profissionais nas discussões. A experiência de Botucatu foi muito gratificante, né? Na plenária a gente viu os resultados altamente positivos, o envolvimento dos profissionais, as ideias, a questão de trazer o que realmente acontece na unidade. Então, aproximar a questão das competências institucionais, de liderança e gestão, as técnicas e comportamentais do trabalho dos servidores. O primeiro contato com o material que está sendo base das discussões daquilo que vai ser proposto como novo. Mas aquilo que esse primeiro contato ele já é importante, já é uma etapa de aprendizado para aquilo que ainda vai ser implementado. Então, mesmo que a gente tenha aí uma linha do tempo, que a gente ainda tenha isso sendo discutido na universidade por mais algum tempo, os profissionais a partir de agora já conseguem ter ideia desse conteúdo, né? Já vão promover as suas reflexões sobre isso. Lívia também reconhece que propor mudanças no trabalho dos servidores é uma tarefa que exige preparo das equipes e disposição para que todos possam ouvir sugestões e experiências. A gente buscou essa metodologia sabendo da dificuldade que é a gente repensar modelos. Então a gente também fez a nossa lição de casa, a gente fez pesquisa, estudou, preparou um material de forma que a gente pudesse ter os fundamentos dessa conversa inicial com os profissionais de área de RH, né? A gente está promovendo e propondo rediscutir todas as bases e os conceitos daquilo que a gente chamava de promoção, daquilo que a gente chamava de avaliação de desempenho, né? Vamos focar no acompanhamento com os servidores, vamos entender como é essa passagem da carreira do servidor técnico-administrativo dentro da universidade. Mas a gente sabe que para a gente fazer um modelo novo, a gente tem que rediscutir conceitos.
Nas discussões em equipe, cada profissional pôde compartilhar as ideias e expectativas em torno das propostas. A partilha é fundamental para que elas sejam colocadas em prática com sucesso. É uma oportunidade da visão do RH chegar até a reitoria, né, e podemos apresentar o nosso dia a dia, a nossa visão da situação, para poder implementar uma política que venha atender às demandas das unidades e melhorar o trabalho, a gestão de pessoas como um todo, né? Para os realizadores, os encontros têm permitido uma mudança no olhar que os servidores têm do próprio trabalho e das novas demandas apresentadas pela Unesp e pela sociedade. Nossa proposta era que com esse trabalho as pessoas pudessem mudar o seu mindset, né? A maneira de pensar, a maneira de ver o mundo, e as equipes realmente conseguiram esse objetivo. Novas possibilidades, nova maneira de esse acompanhamento do desenvolvimento dos funcionários da Unesp. Nós não fazemos uma universidade sem pessoas, e essas pessoas têm que ser valorizadas. E eu acredito que um momento como esse em que se discute como melhorar o seu local de trabalho, como melhorar o seu processo de trabalho, como essas pessoas se sentirem melhor onde elas estão. É um processo que se iniciou e que tem que sempre ser renovado, então eu acredito que isso vai melhorar realmente o ambiente, né, e as pessoas. Nosso assunto agora é saúde. A definição da síndrome de burnout foi alterada em mais uma revisão de classificação internacional de doenças da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que entra em vigor em janeiro de 2022. A síndrome passa a ser definida como um fenômeno ligado ao trabalho. Especialistas acreditam que a medida vai ajudar a dar visibilidade ao distúrbio e facilitar o gerenciamento de afastamento nas empresas. O repórter Júlio Penariol conversou com a professora Sandra Leal Calé, do Departamento de Psicologia da Unesp, sobre esse assunto. De acordo com um estudo publicado em 2017 pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Professora Sandra, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Professora, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você explicasse como que essa síndrome se manifesta no trabalhador. Bom, o estresse geral, né, é uma condição que acontece na população em geral, mas há o estresse que é o estresse do trabalho, por causa das condições do trabalho associadas às condições pessoais de cada trabalhador. Muitas vezes, professor, esses sintomas eles são confundidos com o da ansiedade, da depressão. Existe como diferenciar, como caracterizar, na verdade, cada uma desses problemas? Na verdade, o burnout não se confunde com depressão. A depressão pode ser o que a gente chama de comorbidade. A pessoa passou tanto tempo com aquele estresse crônico, numa situação muito aversiva, muito ruim, que acaba desenvolvendo também uma depressão, né? E quadros também de ansiedade. Mas há 3 sintomas assim, gerais do burnout. Um deles é, primeiro, o baixo rendimento no trabalho que a pessoa passa a ter, né? Segundo, ela apresenta uma condição que a gente chama de despersonalização ou cinismo com aquelas pessoas que ela convive no trabalho. Então, ela distrata, por exemplo, se for uma pessoa que tem ligação com o público, ela distrata as pessoas que vão procurar aquele serviço, né? E ela mesma não se reconhece pensando e dizendo às vezes, nossa, mas eu não era assim, eu atendia tão bem as pessoas, eu não estou nem me reconhecendo, né? E uma condição assim de exaustão. Ela, quando levanta, ela não quer mais ir para o trabalho. Ela tem uma perda de energia, tem uma exaustão profissional. Ela não se interessa mais, ela não quer aprender nada novo. Então, é bastante complicado, né, dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa em burnout. Então, é uma síndrome que tanto quem convive com a pessoa quanto a própria pessoa, ela consegue ter essa percepção que ela está com algum problema? Ou é algo mais fácil para quem está de fora olhar para essa pessoa e verificar? Não, ela percebe que ela não é como antigamente, que o trabalho perdeu a graça. Então ela também, mas às vezes ela não sabe que isso é um transtorno, né, uma síndrome. Então ela não vai atrás, ela acha que realmente está muito tempo, o serviço está ficando muito chato, então ela não percebe o que é. E você acredita, professora, que essa alteração da Organização Mundial de Saúde, classificando a síndrome como algo relacionado especificamente ao trabalho, pode, de repente, dar mais visibilidade para esse problema? Pode, de repente, despertar mais, dentro do ambiente de trabalho, um olhar mais apurado para esses problemas? Eu acho que vai levar algum tempo,
porque assim, não há uma visibilidade tão grande. Para nós que somos da área, isso chega, né, porque nós estamos na área de saúde. Mas as pessoas, os empresários, eles não devem estar sabendo sobre isso. Né? Então, não há assim, alguma condição que mostre aos empresários para eles ficarem atentos a isso. Né? Algumas empresas que têm psicólogos, tudo no RH, elas estão chamando atenção para isso. Mas nem sempre o empresário também está interessado em se preocupar com isso. Ele tem tantas preocupações que essa é a preocupação que talvez ele não queira ter. E existe, Sandra, algumas atividades, algumas pessoas, né, mais propensas a desenvolver essa síndrome de burnout? Olha, o burnout, como toda síndrome e transtorno, ele é multideterminado. Então há condições externas e há condições internas. Há pessoas que são mais sensíveis, né? Há trabalhos que são difíceis, há trabalhos, por exemplo, quando envolvem alteração de ritmo circadiano, né? Pessoa que trabalha durante a noite. Há trabalhos que atendem muito pessoas, o contato com pessoas é muito desgastante. Então, há uma série de coisas, né? Há muitos fatores de risco e nem sempre há fatores de proteção. Porque, por exemplo, pessoas que têm um suporte familiar grande, né? A família ri junto e chora junto, ela já tem uma condição de menos vulnerabilidade. Se ela tem um suporte social, ela tem muitos amigos, ela convive com amigos, ela também está menos vulnerável. E também se ela tem um suporte religioso, né? A crença religiosa dá esse suporte também. Então, esses seriam fatores de proteção, mas há muitos fatores de risco. Baixo salário, ambiente do trabalho insalubre, às vezes chefias não muito adequadas, né, problemáticas às vezes até. Então, a convivência com o outro, né, com um colega que às vezes não faz o trabalho que deveria fazer e sobra para esse que faz. Então, tem muita coisa. E qual que é o tratamento mais adequado para essa síndrome? É parecido com os casos de ansiedade? Ou tem alguma coisa específica que dá para se trabalhar com essas pessoas que sofrem de burnout? Então, eu acho que a pessoa precisa buscar terapia. E o empresário, né, verificar isso e promover mudanças no ambiente de trabalho. O salário, o não reconhecimento. Então, se houver por parte da empresa algumas medidas, com certeza isso seria amenizado. Ou então, às vezes, trocar a pessoa de função, passar para outra seção, com outra chefia, com novos trabalhos. Isso pode ser um desafio e a pessoa ir bem. Mas a terapia ela também é importante, né, para a pessoa, não só as mudanças do ambiente por parte da empresa, de repente, mas para a pessoa individualmente a terapia nesses casos Exatamente, essencial. Porque ela vai buscar estratégias de enfrentamento. Né? Como ela vai enfrentar essa situação? Porque ela não pode parar de trabalhar. Né? Então, às vezes a gente vê algumas situações assim que a pessoa fica marcando no calendário cada dia menos da vida dela para ela aposentar. Isso é um sofrimento muito grande. Então a pessoa precisa também descobrir formas de enfrentar essa situação. Porque coisas ruins tem em todos os ambientes, em todas as situações. Então a pessoa às vezes precisa aprender a ser mais resiliente, a tolerar certas coisas. Então isso ela vai aprender na terapia. Tá certo, professora Sandra, mais uma vez agradeço a sua contribuição com a gente. Que isso, fica à vontade, muito obrigada. Esta edição está chegando ao fim, mas não deixe de acompanhar a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Um bom fim de semana para você e até segunda!